Chamo-me Arminda Matuassa, tenho 26 anos de idade, sou moçambicana e vivo em Maputo. Quando eu era adolescente, enquanto eu dormia de barriga para cima, o teto do meu quarto abriu-se, era como se o teto tivesse se transformado em céu azul e com nuvens, e de lá desceu um pássaro branco, e aquele pássaro branco disse-me que era um anjo enviado por Deus para vir me informar que a minha missão na terra era de ser evangelista, e eu prometi àquele anjo que eu cumpriria a minha missão aqui na terra. Eu estava no mundo e simplesmente não obedeci a Deus, e continuei vivendo como achava melhor para mim, até que um dia uma prima minha ficou doente e foi internada. Depois de uma semana, eu sonhei com Deus, e no sonho ele me mostrava alguém dormindo em uma cama de hospital, e ele disse para mim que os dias daquela pessoa já estavam no fim, que aquela pessoa não estava salva e nem conhecia a palavra de Deus, que eu devia ir ter com a pessoa para falar de Jesus Cristo, para que ela pudesse aceitar a Jesus Cristo e ser salva, porque se ela não aceitasse Jesus e não se arrependesse dos pecados, quando ela morresse, os demônios é que iriam levar a alma dela. E eu disse: ok Deus, eu vou procurar aquela pessoa e evangelizar. Deus não me disse que era minha prima, mas eu sabia porque ele me deu o discernimento. Quando acordei, esqueci-me totalmente do sonho e fui à faculdade, e de noite eu voltei a sonhar, mas dessa vez, eu sonhei com um casamento. Amados, não sei por que acontece isso comigo, mas sempre que sonho com casamento alguém morre, e quando acordei, eu senti que a minha prima estava para morrer, mas eu já estava atrasada para ir à faculdade, por isso pensei comigo mesma: vou à faculdade agora, e quando eu voltar para casa, vou ligar para a minha prima e evangelizá-la ao celular. Eu decidi evangelizar ao celular, porque ela vivia em uma outra província. Fui à faculdade, e quando voltei, minha mãe estava em casa. Ela recebeu uma chamada e começou a chorar. Mesmo sem ela abrir a boca, eu já sabia que a minha prima tinha falecido, e eu senti uma dor muito forte no meu coração, mas não por ela ter morrido, mas sim por saber que ela morreu sem salvação, porque a culpa era minha por não ter obedecido a Deus, por não ter levado a palavra para ela como Deus havia me mandado. Eu e a minha família viajamos para a província onde ela vivia, para participarmos das cerimônias fúnebres, e alguns dias depois da morte dela, eu sonhei enquanto eu estava no inferno. Era um lugar com um cheiro horrível, era muito escuro, e lá estava minha prima em sofrimento e chorando. Ela disse que me odiava porque ela estava naquele lugar, porque eu não fui lhe evangelizar enquanto Deus havia falado comigo. Ela disse que queria que eu fosse para lá também quando morresse, para eu sentir o que ela estava a sentir. E então eu comecei a chorar, e de repente apareceu uma amiga minha crente, e ainda no sonho ela orou por mim, e depois da oração acordei muito assustada e com muita dor, por ter visto a minha prima no inferno por minha culpa. Mesmo assim continuei no mundo. Deus sempre falava comigo, mas eu o ignorava, porque eu queria aproveitar os prazeres do mundo, e eu dizia para mim mesma que só seguiria os caminhos de Deus quando eu tivesse 50 anos, mas isso era um espírito de Satanás que metia isso na minha cabeça para que eu continuasse a pecar, porque a morte, meus amados, não tem idade. Bebês morrem, crianças morrem, adolescentes morrem, jovens morrem, adultos morrem, e não são só idosos como eu pensava na época. Apesar dos meus erros, Deus sempre me amou e sempre me protegeu. Agradeço a Ele por nunca ter desistido de mim, porque se eu tivesse morrido naquela época, a essas horas eu estaria em um lugar de sofrimento junto à minha prima. Eu nasci na igreja, e inclusive ia na igreja, mas eu não ia para adorar a Deus, mas sim porque o meu pai me obrigava a ir. E quando eu chegava na igreja não prestava atenção na pregação, e passava a maior parte do tempo mexendo no celular. Eu me casei aos 22 anos, e o meu casamento terminou no mesmo ano porque era um casamento sem Deus. E inclusive só casamos no civil, e não na igreja. Depois de quase 2 anos separada, eu comecei um relacionamento com alguém que eu conhecia há anos, e na época eu considerava meu amigo. Mas o nosso relacionamento ficou sério em tão pouco tempo, e começamos a viver juntos. No início eu era feliz, mas as coisas começaram a se estragar, porque na época ele se envolvia com muitas mulheres. Eu me tornei muito ciumenta e insegura,
e foi nessa época que eu tentei buscar a Deus, e inclusive ia à igreja, mas a minha busca por Deus foi por interesse, porque eu queria que Ele mudasse o meu companheiro, como eu orei por aquele homem para que Deus tocasse no coração dele e me valorizasse, mas Deus não ouve as minhas orações, porque em Tiago 5:6, diz que Deus ouve as orações dos justos, coisa que eu não era. Não me considero uma pessoa má, e inclusive acho-me uma ótima pessoa, mas não adianta ser uma ótima pessoa, ajudar os outros, fazer o bem mas continuar a viver para o mundo, pois este mundo, amados, pertence ao maligno. 1 João 5:19, e não devemos amar o mundo e nem o que há nele. 1 João 2:15. No início deste ano de 2021, eu sonhei com o arrebatamento. No sonho, explodiam 2 fogos de artifício no céu, e Deus disse para mim que aquele era o sinal que Ele mandou para alguns escolhidos saberem que a volta de Cristo está próxima, e que eu deveria começar a cumprir a minha missão de evangelizar porque o tempo é curto, e que muitas almas estão no caminho da perdição, e que eu devia começar pela minha família, porque eles gostam muito de curandeirismo, fingem ser de Deus e inclusive vão à igreja, mas não fazem a vontade de Deus e nem seguem os seus mandamentos. E ele mostrou um grupo de pessoas que trazia roupa preta, e ele disse: aquelas pessoas vão fazer com que as pessoas não acreditem em ti, vão fazer com que as pessoas te considerem maluca, mas não pare de falar da minha palavra, não deixe que nada te desanime. E enquanto Deus falava comigo em minha mente, eu ouvi alguém a dizer: 2 anos, 2 anos, 2 anos. Amados, eu não sei o que vai acontecer daqui a 2 anos, mas não devemos parar de orar e vigiar. Em abril deste ano, eu viajei para fora do país, e um mês depois da minha viagem, o meu companheiro ligou-me a terminar o relacionamento à distância. Como eu sofri com a separação, eu me sentia perdida e sem direção, eu sentia muita dor e muito ódio por ele, o meu ex. Eu sentia que algo faltava na minha vida, e era Deus quem faltava em minha vida. Amados, tem 2 formas de irmos a Deus: por amor, ou por sofrimento. Eu fui a Deus por sofrimento, e foi no sofrimento onde aprendi a amá-lo corretamente, porque foi no sofrimento que eu descobri que eu precisava de Deus em minha vida, que não sou nada sem Deus, e agradeço muito a Deus por ter permitido a minha separação, porque se Ele não tivesse feito isso, eu continuaria vivendo em pecado e suportando uma relação que não era feliz. Quando voltei da viagem, as igrejas aqui em Moçambique estavam fechadas por conta do Covid, mas eu tinha sede de Deus. Então eu decidi orar e jejuar por 2 semanas pela minha vida espiritual, e logo que eu comecei esse propósito, eu comecei a sentir a presença de Deus na minha vida, e durante a noite eu dormia como um bebê, porque quando eu estava no mundo, várias vezes tive paralisia do sono, e em algumas vezes eu via os demônios. Deus abria a minha visão espiritual, e eu conseguia ver, mas desde que entreguei a minha vida a Jesus Cristo, eu não tenho mais isso. Aquele que me protege não dorme. Amém. Eu pedi perdão a Deus por todas as vezes que não lhe obedeci, por todas as vezes que eu cometi pecados, e estou arrependida por ter cometido muitos erros em minha vida, e agradeci a Ele por nunca ter desistido de mim, e por Ele querer me salvar. Deus está a transformar-me em uma nova pessoa a cada dia que passa, e o meu relacionamento com Ele tem ficado cada vez mais forte. Eu amo ler a Bíblia, e Deus me deu o discernimento para perceber a palavra de Deus. Eu não conseguia ficar sem comer, mas agora eu fico horas e horas sem comer, porque o jejum me ensinou a ser dependente de Deus, e não da comida. Aleluia! No início da minha conversão, Satanás veio ao meu quarto para me amedrontar, e ele disse que queria me matar e levar a minha alma ao inferno, e eu disse a ele que até podia me matar, mas não levaria a minha alma ao inferno, porque a minha alma não pertencia mais a ele, e sim a Deus. Glória a Deus! O meu interior já estava em processo de transformação, e então o Espírito Santo começou a trabalhar na minha transformação exterior. As roupas que eu usava começavam a me incomodar, e eu ouvia uma voz que me dizia: como queres me servir, se tu não tivestes com decência? Como queres evangelizar usando as roupas do mundo? Eu não queria mudar a minha forma de vestir, e então eu ignorava aquela voz. Em uma sexta-feira fui à igreja,
e lá pregaram sobre a imagem do cristão, e aquela pregação Deus mandou para mim, porque tudo o que falaram sobre esse assunto me tocou. O pastor disse que um cristão deve se vestir bem, porque ele representa a Cristo, e que deve ter muito cuidado com o que publica nas redes sociais, porque os ímpios se inspiram muito nos cristãos. Por exemplo, um alcoólatra, caso veja um cristão a beber, ele vai pensar consigo mesmo: se a pessoa X que é cristão bebe, por que eu não posso beber? Além de salvar almas para Jesus Cristo, estarias a perder as almas para o inferno. E esse mesmo exemplo não se difere com a forma como vestimos, porque se uma cristã usa roupa curta e apertada, a mulher que estiver no mundo vai continuar achando que aquilo é normal, e que Deus não se importa com as vestimentas, mas Deus se importa sim com as roupas, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, por isso devemos santificá-lo. Depois daquela pregação, o Espírito Santo cobrava mais de mim sobre a forma de como eu me vestia, e um dia eu quis usar calça, e ouvi uma voz que vinha de dentro de mim me mandando tirar aquela calça, e desde então não consigo usar calça, principalmente porque em Deuteronômio 22:5 diz que uma mulher não deve vestir roupas de homem, nem um homem deve usar roupas de mulher. Na verdade, o Senhor detesta quem faz essas coisas. Eu já não usava calças, não usava roupa curta e nem apertada, mas continuava a usar blusas de alça e com decote. Então, em uma noite, eu fiz uma oração a pedir que sempre que eu errasse, Deus me mostrasse os meus erros. E então naquela noite usei uma blusa com alça para dormir, e durante a noite tinha um demônio que queria entrar no meu quarto, mas ele não conseguia porque a proteção de Deus não lhe deixava entrar no meu quarto. Mas eu conseguia ouvir o demônio, e ele estava dando gargalhadas fortes, e depois ele me perguntou assim: Você acha mesmo que quando morrer, irá ao céu? Eu disse: sim, e então ele disse: Usando as minhas roupas tu não entrarás no céu. E comecei a queimar na parte do decote, no peito e na cintura, e então ouvi uma voz com muita autoridade, que tenho a certeza de que era a voz de Deus, e ele me disse o seguinte: São essas partes que te levarão ao inferno se não cobrires. Acordei na hora e troquei aquela blusa, e depois fiz uma oração e voltei a dormir, e em um outro dia, eu sonhei enquanto era seguida por pessoas que queriam me fazer mal, e Deus me deu um anel. Com aquele anel, eu tinha poderes sobre as pessoas que queriam me fazer mal. Quando eu dizia para pararem, eles paravam. Tudo o que eu mandava eles fazerem, eles faziam, e pelo meu entendimento, Deus me deu o poder de autoridade. Aleluia, que bênção! Eu mudei a minha forma de ser, de pensar, de agir e de vestir, mas continuava usando cabelo artificial na minha cabeça. E um dia, eu saí de casa para uma loja com o meu cabelo natural, e quando eu cheguei lá, e mesmo sem me conhecer, o dono da loja disse-me: se você realmente quiser ser uma mulher de Deus, não use mais cabelo artificial na sua cabeça. Você deve se aceitar e se amar do jeito que Deus te fez. Disse também que tinha uma conhecida satanista, que lhe disse que aquele cabelo no mundo espiritual são cobras que carregamos em nossas cabeças. Eu acredito que Deus usou aquele homem desconhecido para me mostrar alguns dos meus erros, porque Deus ele me quer no reino dos céus. Ele quer salvar a minha alma em nome supremo de Jesus Cristo. E no ano passado, faleceu uma conhecida minha que era vaidosa, posso assim dizer, e alguns dias depois da morte dela, ela estava em um lugar escuro, estava muito triste e com um batom vermelho bem carregado, e ela falava sobre o batom e eu não conseguia entender, mas o Espírito Santo não me permite usar batom. Há 3 semanas um tio meu, irmão do meu pai, foi internado no hospital, e quando eu recebi essa notícia, Deus meteu no meu coração que eu devia ir visitá-lo e falar da palavra de salvação para ele. Mas depois ele foi à sala de reanimação que no Brasil chamam de UTI, se eu não estiver em erro, e naquela noite eu sonhei com um casamento. Lembram-se de que no início deste testemunho, eu disse que sempre que sonho com casamento alguém sempre morre. Pois é, amados, quando tive esse sonho, eu senti que o meu tio estava para falecer, e então eu fiz a seguinte oração: meu Deus, se o meu tio não estiver salvo,
Por favor, não permita que ele morra, e lhe dê alguns dias para que eu possa ir ter com ele e levar a sua palavra. Mas se ele estiver salvo, que seja feita a sua vontade na vida dele. No dia seguinte ele saiu da sala de reanimação, e por isso já podia receber visitas. E então eu fui visitá-lo no hospital e falei de Jesus Cristo. E Deus me disse que se o meu tio aceitasse a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele o curaria. Meu tio aceitou a Jesus Cristo, e no mesmo dia teve alta. Pela primeira vez sonhei com um casamento, e não morreu ninguém. Deus cancelou o espírito de morte. Amados, Deus é perfeito. Ele é maravilhoso e merece toda a honra e toda a glória. Aleluia! Deus limpou o meu coração de todo o rancor, de todo o ódio e ressentimento. Pedi perdão às pessoas que fiz mal, pois quero me reconciliar com as pessoas e amar os outros incondicionalmente. Estou no início da minha missão de evangelização, e enfrento muitas batalhas, mas Deus é comigo. Por isso sei que vou conseguir cumprir a minha missão aqui na Terra e vou vencer. Nunca mais quero me afastar de Deus, pois não imagino mais a minha vida sem Ele. Sou totalmente dependente dele. Quando eu tiver novas experiências, virei aqui para contar. Que Deus abençoe a todos e não se esqueçam de seguirem os mandamentos de Deus, e principalmente viverem em santidade, pois Hebreus 12:14 diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Amém.